Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live. Enquanto vocês vão aí se ajeitando, vou me ajeitando aqui para a gente começar já o assunto de hoje. Mas desde já eu espero que vocês estejam aí projetando na mente de vocês de fazer de mais um dia incrível, de mais um dia tranquilo, enfim, um dia em que vai aí através dos seus passos te levar para mais perto dos seus propósitos, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então vamos começar o dia com isso em mente, independente de ser quinta-feira, não vai entrando naquele ritmo já de se desligando, não, bora, porque ainda temos dias aí pela frente para continuar batalhando, se dedicando, descansando, que também é importante, né? Bom dia, querida! Deixa eu dar um olá aqui pro pessoal que tá entrando. E, gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Nossa, meu cabelo hoje ele tá com humor de calopsita, mas vamos assim mesmo, né? Porque que é isso? Mas enfim, gente, que nota vocês dão para a semana que vocês estão tendo até aqui? Imagino que as notas serão altas, né? Afinal, teve um feriado e eu quero compartilhar aqui com vocês um negócio. Isso aqui, ó, ele é um gráfico, né? Uma atividade que eu fiz no início do ano e disponibilizei para todos os meus pacientes, que tem como foco ajudá-los ali a ter uma gestão das próprias emoções, de ver quais são as emoções que mais prevalecem durante aquele período de tempo, até para eles terem ali, com base no que eles vão aprendendo ali na psicoterapia junto comigo, para ter uma análise se aqueles sentimentos são verdadeiros, se não são. E aí eu queria mostrar para vocês que eu também tenho o meu. Eu dei para os meus pacientes, mas eu também fiz o meu. E aqui, ó, nos últimos dias, tá vendo que tá tudo verdinho? Significa que foram dias produtivos, dias que eu estava motivada, dias que realmente eu coloquei a mão na massa para fazer acontecer. Então eu daria para essa semana, acho que uma nota 9, né? Acho que eu daria 10 se já tivesse no finalzinho, mas até aqui eu tô bem satisfeita e espero que vocês também. Mas se vocês quiserem compartilhar comigo, deixem a nota que vocês dão para a semana de vocês aqui nos comentários, que vai ser bem bacana. Então, bora introduzir já no tema? Gente, eu acho legal falar sobre insegurança, né? Quer dizer, eu gosto de falar e acho legal porque, assim, é um tema amplo e pode surgir na vida de qualquer pessoa. E é importante deixar claro que não é porque uma pessoa se nomeia insegura que ela é insegura em todos os setores da vida dela. Então, assim, aqui eu já quero quebrar contigo uma visão que muitas vezes as pessoas podem ter distorcida da insegurança. Ser inseguro muitas vezes pode estar relacionado ao medo de algo em específico, por exemplo, ao medo de exposição, ao medo de você não atender as expectativas das pessoas, então, tipo, uma insegurança de sempre, né, leva a querer agradar o outro, uma insegurança mais voltada para a questão profissional, para relacionamento. E às vezes, em outros setores que não sejam esses que eu citei, a pessoa é super resolvida, super independente, emocionalmente segura do que ela faz. Então é importante a gente já criar em mente de que não é algo amplo, mas que não necessariamente está presente em todos os setores da vida de uma pessoa. Pode acontecer disso realmente estar? Pode, mas eu quero trazer aqui essa visão diferente para vocês também. Mas, para quem não sabe, de uma forma geral, a insegurança ela representa um medo, né? Muitas vezes que te acompanha aí. E aí eu quero trazer uma frase que eu acho ela, assim, perfeita para fazer a costura do que eu preparei para trazer para vocês hoje nessa discussão. Que a frase diz exatamente o seguinte. Gente, é tão boa essa frase que é o seguinte: a insegurança te faz acreditar no que ninguém te disse. Aí as pessoas já pode vir aqui e falar assim, como assim? Alguém já disse para mim aquilo que eu penso, aquilo pelo qual eu tenho medo e tal. Mas eu quero trazer essa frase aqui como o topo para a gente discutir e fazer, como eu mencionei, a costura do conteúdo que eu preparei, né? Para explicar exatamente essa frase, eu separei 2 exemplos, tá? Um primeiro vai ser uma metáfora, tá? E o segundo é um exemplo pessoal, inclusive, acho que até para enriquecer aqui a troca e ajudar vocês a compreender a situação. Mas vamos pensar aqui. Quem aqui conhece a metáfora das 2 sementes? Se tiver alguém que conheça, bacana. Se você não conhece ainda, então bora lá. Uma senhora, uma certa vez, né, tinha ali seu jardim e ela estava preparando ali a terra, adubando, para plantar suas sementes e vir a florescer lindas flores.
Afinal, é muito gratificante você ter aquele jardim com flores, né, de todos os tipos e cores. Eu gosto de flores amarelas. Não dá pra ver, mas eu tenho um girassolzinho aqui, então assim, já fica bem na cara que eu sou apaixonada por flores de cores amarelas. Mas enfim, voltando, né? E aí o que acontece? Essa senhora foi lá, preparou a terra, adubou, e aí ela foi, de fato, chegar no momento de colocar a semente na terra. E ela colocou 2 sementes lá naquela terra. Regou e começou o processo de cuidados e espera para que aquela semente florescesse. E aquelas 2 sementes embaixo da terra começaram um diálogo entre elas. Uma estava toda animada, já começando a sair da casca, colocando suas raízes na terra, para por fim começar já a crescer, para por fim também sair debaixo da terra. A outra já começou falando: nossa, mas essa terra tá gelada, e se eu colocar as minhas raízes e não for muito fundo e eu crescer e não sustentar o meu peso? E se quando eu crescer e florescer a senhora não gostar da flor que eu brotar? E isso foi um discurso muito assim frequente dentro dessas 2 sementes. Uma motivada, a outra preocupada, olhando sempre para o que poderia acontecer caso algo desse errado. E aí, qual que foi o resultado disso a longo prazo? A semente que estava motivada, já querendo chegar, fazendo aquilo que ela realmente tinha o dom para fazer, que era florescer, ela cresceu e em questão de poucos dias ela já tinha uma flor linda e bela. E a senhora, toda orgulhosa, foi lá e regava e mostrava aquela flor para outras pessoas. Olha que linda a flor que eu plantei. E aquela semente que ficou com receio de crescer, não sustentar o peso dela, de não atender às expectativas daquela senhora, caso ela desse uma flor que a senhora não gostasse, o que aconteceu? Ela ficou lá debaixo daquela terra. E aí, um belo dia, pássaros, né? Afinal, na natureza existem outros seres vivos e começou um pássaro a andar pelo jardim daquela senhora e começou a meio que ciscar a terra à procura de alimento. E o que tinha naquela terra que estava de fácil acesso? Aquela semente. E aí o que aconteceu? Por um milagre, naquele momento apareceu outro animalzinho que era um gato, o gato da senhora. E aquele gato espantou aquele pássaro e, consequentemente, o pássaro não chegou a tempo até a semente para comer a semente. Aquele momento de susto, aquele momento fez com que aquela semente entendesse que ela corria mais riscos ficando parada do que se permitindo crescer. E essa é a moral que eu trago com essa metáfora para você das 2 sementes. De que você pode chegar no momento em que você esteja motivada e realmente aquela motivação te levar a atender aquilo que você tem para fazer. Mas se por acaso você ficar atento aos mínimos detalhes e ficar sempre prevendo aquilo que talvez nem aconteça, isso pode te custar muito caro. Pode te custar um sonho, pode te custar uma meta, pode te custar algo muito importante na sua vida. E semanas atrás eu fiz uma live com uma colega de profissão e falamos o lado que é a ansiedade que poucas pessoas conhecem, que é uma vida baseada num luto. Em você ter um luto por algo que você sempre abre mão de viver por conta do medo, da insegurança. Então olha que interessante. O quanto essa metáfora tem para te mostrar, se você tem uma insegurança muito exacerbada dentro de algum setor específico, o quanto essa metáfora traz aqui para nós o ensinamento de que ficar parado, alimentando este medo, pode ser muito pior do que aquele cenário que a gente criou na nossa mente. Do que aquele cenário com todas as piores possibilidades que a gente imagina que pode acontecer. É uma reflexão, entanto, que pode gerar muitas dúvidas, mas esse é o principal ponto que eu quero trazer para você aqui e refletir nesta live em específico. E aí o outro exemplo que eu queria trazer para ti, né, e que aí vai costurar também, é de um exemplo pessoal que eu tive em relação a medo de exposição que eu tive há um tempo atrás, que começou lá na época de escola. Mas antes, inclusive, de eu entrar nessa questão do exemplo pessoal, sabe a frase que eu li agora há pouco?
que a insegurança faz você acreditar em coisas que nunca ninguém te disse? O que essa flor acreditou? De que ela não ia conseguir se sustentar, de que ela não ia atender as expectativas da senhora, de que ela seria uma flor abaixo daquela que tinha florido do lado dela. Mas foram pessoas, foram coisas, foi até aquela semente que disse aquilo para ela? Não. Foi aquela própria semente que foi dizendo aquelas coisas para ela. Então aqui você já vai ver que aquela frase faz todo sentido. E a experiência que aconteceu foi o seguinte: quando eu era criança, eu sempre gostei de fazer apresentações. Eu gostava de fazer teatro, eu gostava de dançar, eu ia na frente lá da sala, pedia para minha professora, deixa eu me apresentar. E na maioria das vezes era algo improvisado. Na minha cabeça, quando criança, não tinha essa intenção de vou agradar todos, quero que seja perfeito ou algo do tipo. Não. Mas eu tinha uma motivação de estar lá na frente e eu me divertia com aquilo. Tanto que as pessoas também, né, as crianças, outros colegas de classe na época, também se divertiam. E aí o que aconteceu, né? O tempo se passou, eu ainda continuei sempre me propondo, me arriscando a fazer apresentações em escola e tal. E um belo dia, em um grupo em que eu estava apresentando, eu era uma das integrantes do grupo, em um momento da minha fala, eu acabei, usando duas palavras para justificar a mesma coisa. E eu lembro até que a gente estava falando sobre... Era aula de história, a gente estava falando sobre a Bíblia, lá de trás, né? Se eu não me engano, a gente chamava de Salomão. E aí, me corrigindo se eu estiver errado aqui, até para eu lembrar, que é bom lembrar. Mas enfim, aí eu estava falando, era um livro escrito à mão, manuscrito. Então, ou seja, eu usei duas palavras para justificar a mesma coisa. E essa simples forma de me comunicar fez com que o meu grupo, que estava lá na frente comigo, soltasse uma piada e com isso todo mundo riu. Aquele momento foi um momento de muito pânico. Por quê? Porque no meio daquelas risadas, a minha mente deu voz para elas. Então aqui vamos novamente voltar para a frase que eu disse agora há pouco. A insegurança faz com que a gente acredite em coisas que nunca nos disseram. E naquele momento em que eu fiquei envergonhada, em que as pessoas riram da minha cara, o que a minha mente fez? Ela transformou aquelas risadas em: ela é burra, ela não fala direito, ela não serve para isso, não faz nada direito, nossa, mesmo estudando ela falou errado, o que ela tá fazendo ali na frente? Tá passando vergonha, tá passando mico. E esses pensamentos, né, que deram voz para aquelas risadas, que eram apenas risadas, não tinha palavras ali, tomou muito da minha energia e poupou muito do meu desenvolvimento dentro da escola. E aí você vai poder me perguntar, ok, e como é que você enfrentou isso, né? E inclusive é com isso que eu quero trazer a mensagem que eu quero passar para ti também, de que maneira que você pode usar a insegurança ao seu favor. E claro que dentro do meu próprio processo, a minha psicóloga fez eu entender que o que me motivava muito era a raiva, né? Tipo, quer saber? Cansei de sentir vergonha, cansei dessa insegurança me paralisando, eu vou assim mesmo, vou com medo mesmo. Então eu percebi que na minha história de vida, muitas coisas que eu me propus a enfrentar, mesmo com medo, era na base da raiva, tipo, eu vou assim mesmo, né? E, de uma certa forma, sem perceber, eu estava usando de algo que era essencial para lidar com a insegurança, de que era testar. E então a melhor forma que você pode usar da insegurança a seu favor é testá-la. Como que eu fiz isso na prática? Todas as oportunidades que eu tive depois que eu criei esse despertar de que cansei, não quero mais isso para mim, foi me testar. Me colocando lá na frente de novo de uma sala, de um público, independente do lugar que era, do tema que era, e falasse, me expusesse. E eu lembro que chegaram épocas em que mesmo com grupo, mesmo que era apresentação sozinha, mesmo que tinha uma ordem específica, eu sempre levantava a mão e falava: eu quero ser a primeira, eu quero ficar com a fala principal, eu posso ir sozinha. Eu comecei a criar desafios, de uma certa forma, ali para mim, para que eu pudesse me experienciar, né? Me experienciar ali na prática, ver como que eu ia me sair. E aí, diante disso, né? Se você perceber,
nesses testes, eles simbolizam pequenos passos que você pode dar. Então, quando você perceber a sua insegurança, o que ela representa na tua vida, o que ela faz você paralisar, o que ela faz você perder, os riscos que ela faz, inclusive, com que você corra. Lembra dessa história da semente? Será que o que está te rodeando é um pássaro também? Que está a qualquer momento ali prestes a te devorar, tirar de você a oportunidade que você tem para jogar as suas raízes e crescer? Então, quando você se sujeita a dar passos de cada vez, são pequenos passos que vão funcionar como doses de incentivo, pequenas doses de coragem, pequenas formas de você ver o que acontece quando eu dou esse pequeno passo. E são os pequenos passos, é o simples que funciona, são os pequenos passos que vão te levar longe, e não são os passos mais longos. Porque quando eu dou um passo muito maior do que a minha perna, eu esqueço de passar por algo que era necessário, que era um passo menor que me dava condição de me manter ativa e muito mais disposta para chegar no meu caminho mais rápido. Porque quanto mais longos os passos eu der, quanto mais eu pular processos, quanto mais eu desrespeitar os meus limites, a chance de eu morrer na praia, de eu esquecer e ficar parada assim de cara com a linha de chegada de onde eu quero chegar é muito grande. Porque se eu seguir esse ritmo, a tendência é que eu não consiga chegar bem. Eu vou ficar exausta, eu vou ficar cansada, a insegurança pode inclusive aumentar. Pode alimentar até aquela sensação que hoje muito se fala, a sensação da impostora. A sensação de que quando você tem algo e conquista, de você duvidar. Será que eu mereci estar aqui? Será que aquele método que eu usei foi eficaz? Será que foi sorte? Será que foi isso? Será que foi aquilo? E eu tenho certeza que essas coisas não vão te ajudar. Muito pelo contrário, vão alimentar mais ainda aquela crença de insegurança, aquela percepção negativa que você tem, aquele medo de sempre olhar para frente e não querendo se frustrar, quando você já se frustra, quando deixa de olhar para o agora porque está olhando lá para frente. E para coisas que talvez nem vão acontecer. Então eu quero te falar uma coisa aqui. Que essas falas que nunca ninguém te disse que a insegurança faz você acreditar, tem uma forma de você descobrir elas. Que é um desafio. Quando eu terminar essa live, pegue papel e caneta e faça ali pequenos desafios. Liste sua lista de desafios, que nada mais são do que pequenos passos diários para você enfrentar, né? Testar. Substitua a palavra enfrentar por testar. Testar essa insegurança. Porque na medida em que você for dando esses passos, você vai conseguir perceber se aquilo que você acha que vai acontecer quando você der aqueles passos, de fato vai ganhar força. De fato vai falar assim para você, tá vendo? Eu disse, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Pode acontecer que em um passo que você der, ainda não surja o efeito. Mas continua dando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O importante é você não desistir de dar esses passos. Porque lembra da semente. Ela ficou parada, por isso que ela correu riscos. Por mais mínimo que seja o passo que você quer dar hoje, não se esqueça de que é ele que vai te levar longe. Não se esqueça de que é ele que diferencia uma pessoa que está parada. Um passo já é o suficiente para você estar em movimento e rumo àquilo que você quer chegar. E não é o contrário disso. Não é o medo, não é a ansiedade, não é nenhuma outra coisa a não ser um passo e um movimento. Então coloque em prática esse desafio. Eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para ti e te convido a compartilhar comigo depois o resultado. Ah, Bia, mas sinto que é algo mais forte do que eu não consigo, e agora? Se esse é o seu caso, entre em contato comigo, que eu vou te mostrar de que forma o meu trabalho pode fazer diferença na sua vida nesse ponto e te devolver algo que você jamais deveria ter perdido, que é a fé em você, acreditar que você pode ir muito além do que aqueles pensamentos que te limitam, do que aqueles pensamentos que te paralisam. E essa é a principal mensagem que eu quero dizer para você. Teste a sua insegurança, porque é a melhor forma que você pode usar dela para o seu crescimento. Certo? Essa é a live de hoje, é a mensagem que eu tenho para vocês hoje.
Façam do dia de vocês incrível e eu me coloco sempre à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!